Na aula de hoje vamos falar do sistema de partida de motores mais simples que existe, a chave de partida direta. Quando se fala de chaves de partida de motores, ou seja, sistemas para ligar motores elétricos, o mais simples que é conhecido é a chave de partida direta. Isso porque ela é um sistema simples, utiliza poucos componentes, é prático de instalar. Entretanto, ele vem com algumas desvantagens. A principal delas é que quando o motor ele parte, ele consome um pico de corrente muito alto. A corrente de partida ela eleva-se de 4 a 8 vezes a corrente nominal. Isso, consequentemente, causa uma acentuada queda de tensão na instalação, podendo causar outros problemas. Dependendo da concessionária de energia elétrica, existe uma limitação da potência dos motores que podem utilizar esse sistema de partida, exatamente por esse problema. Algumas concessionárias limitam os motores em 7,5 CV, cavalo. Para reduzir essa corrente de partida, muitas vezes é utilizado de forma que o motor parta a vazio, ou seja, não colocar nenhuma carga no eixo do motor enquanto ele está iniciando. Por exemplo, se pegarmos a placa de um motor, nós temos uma das informações importantes, a relação IP e N. Ou seja, é a relação entre corrente de partida e corrente nominal. A corrente de partida, como o nome já diz, é a corrente necessária para um motor atingir a sua velocidade nominal, né, a velocidade pela qual ele foi construído. Afinal de contas, quando o motor está parado, ele vai exigir um pouquinho mais de corrente, de energia para poder elevar a sua velocidade até a sua velocidade máxima. Tudo bem? Isso por quê? Porque é necessário retirar o motor da inércia, né? Ele está parado, então ele vai exigir muito mais energia para chegar até a sua velocidade máxima. A corrente nominal é a corrente que ele vai consumir a partir depois que ele terminar a sua partida. Ou seja, ele vai passar a consumir aquela corrente durante o resto do funcionamento, né? Ele parte, tem um pico de corrente. Após a partida, após ele ter esse pico de corrente que ele vai exigir, nós temos ali uma estabilização da corrente. Nós chamamos de corrente nominal. Então essa IP e N, a relação IP e N, a relação corrente de partida e corrente nominal, ela simplesmente significa dizer quantas vezes a corrente de partida vai ser maior do que a corrente nominal. Como aqui está descrito na placa desse motor, nós temos que a corrente de partida é 8 vezes a corrente nominal. Bem, considerando que o motor seja pequeno, né, de até 7,5 CV, é possível utilizar a partida direta que tem o seguinte diagrama de comando e força. Lembra que eu falei para vocês anteriormente que nós, nos circuitos de acionamento de máquinas elétricas, nós temos dois circuitos separados. São os circuitos de força, que são responsáveis pela alimentação da máquina, e temos o circuito de comando, que é responsável pela lógica de funcionamento, né, que dita como será o funcionamento da máquina e a questão também da operação, a partir do manuseio, né, do usuário que vai operar a máquina. Pois bem, vamos começar aqui pelo circuito de força. O que é que nós podemos identificar aqui nesse diagrama? Nós temos, primeiramente, é possível observar as três fases, né? Aqui ele está informando que é 380 e 60 Hz, atenção, né? Lembrando que no Amazonas essa tensão trifásica entre fases é 220, né? Nós temos aqui a proteção das três fases, né, para a alimentação do motor com um fusível, tá? Aqui nós temos a simplificação de um disjuntor, tá, com o nome Q1. Logo abaixo do disjuntor nós temos aqui a contactora, os contatos de força, né, para falar a verdade, da contactora, cujo nome aqui é K1. E por último nós temos aqui o sensor do relé térmico, tá? Lembram que eu falei que o relé térmico deve estar ao máximo possível próximo do motor para ser mais fácil de identificar
a sobrecarga, né, o aquecimento do motor. Pois bem, tá aqui ele e o motor trifásico, tá? Os três até três fios. Já no circuito de comando, o que é que nós podemos identificar? Nós temos uma fase, tá? Uma fase. Logo em seguida nós temos um fusível, protegendo essa fase contra sobrecorrente. Em seguida nós temos o que? Um contato auxiliar do relé térmico, tá? Então nós temos aqui o contato auxiliar do relé térmico, ou seja, quando o sensor identificar uma sobrecarga no motor, ele vai fazer o que? Ele vai abrir esse contato aqui, ó, e desligar o circuito de comando. Ele vai desligar tudo isso aqui. Abaixo do auxiliar fechado do relé térmico, nós temos uma botoeira e ela está normalmente fechada. Temos uma botoeira normalmente aberta. Nós temos a bobina da contactora, né? Essa contactora é exatamente essa daqui, ó, que tem esses contatos de força. Então, quando eu alimentar essa bobina, eu vou fechar esses contatos aqui, né, que vão ligar o motor. Aqui do lado nós temos um contato auxiliar da mesma contactora, né, dessa bobina. Ele está fazendo o que nós vimos na última aula? Está fazendo aqui o selo, né? Em paralelo aqui nós temos aqui um circuito só para sinalização, né? Nós temos um LED com um contato normalmente aberto da contactora. A gente pode interpretar da seguinte forma, né? Porque quando eu apertar esse botão e ligar a minha contactora, esse contato ele vai se fechar, assim também como os contatos aqui de força, ou seja, o motor vai ligar. Então, com isso a gente interpreta que esse LED aqui, ele vai indicar, quando ele acender, ele vai indicar que o motor está em funcionamento. Só em termos de ilustração, antes da gente desenhar esse diagrama no CAD/CIMO, vamos lá. Digamos que eu aperte o botão B1, então veja aqui que eu energizo a minha bobina. Uma vez ela energizada, ela vai fechar os contatos normalmente abertos, né? E abrir os normalmente fechados. No caso aqui, nós temos abertos esse aqui e este. Então todos esses daí vão se fechar. Ao se fecharem, nós temos aqui no circuito de força, que seria já a alimentação do motor, então o motor vai entrar em funcionamento. Nós temos esse contato aqui fechando, realizando o selo, e esse contato aqui fechando para acender o LED, indicando que o motor está em funcionamento. Ao soltar a botoeira, perceba que o selo permite que a contactora continue em funcionamento. Para desligar, eu preciso que pressionar a botoeira B0. Ao pressionar a botoeira B0, eu corto a alimentação do circuito inteiro, né? E aí então o motor desliga. Então vamos lá colocar nossa partida direta aqui no diagrama de comando do CAD/CIMO. Bem, primeiramente vamos colocar, como sempre, aqui as fontes de alimentação. Como nosso sistema é trifásico, né, o motor que nós queremos alimentar ele é trifásico, vamos adicionar aqui sistema de alimentação trifásico. Mais uma vez eu vou girar ele aqui para ficar mais fácil de utilizá-lo. Vamos colocar aqui primeiramente os condutores trifásicos, tá? Eu vou usar essa opção aqui que ele me desenha os três condutores ao mesmo tempo, tá? Então vou passar essas três linhas trifásicas aqui ao longo do circuito, depois eu vou utilizá-las. Bem, vamos começar pelo circuito de força. Vou colocar aqui uma descrição: circuito de força, só para identificar o nosso primeiro circuito. Vou colocar ele bem aqui em cima. Bem, antes de colocar o motor, claro, nós temos todas as proteções, né? Então temos a proteção de fusível. Então vou selecionar aqui fusível trifásico. Em seguida, depois dos fusíveis, podemos colocar um disjuntor trifásico para fazer a proteção de sobrecarga e sobrecorrente, né? Lembrando que o fusível é só sobrecorrente.
Em seguida, nós podemos colocar já os contatos trifásicos de força da contactora. Por fim, nós vamos aqui... Em seguida, vamos colocar os contatos de força do relé térmico, que contém o que? O sensor térmico, né, do relé térmico. E por fim, vamos colocar a nossa máquina. Aqui uma máquina trifásica a 3 fios. Para finalizar o circuito de força, vamos colocar os condutores, né? Tem a opção de a gente colocar esse aqui, ó, vertical wire, que vai me desenhar a escadinha, né, com os 3 fios, como a gente viu lá na primeira aula de catecismo. Então veja que ele já me constrói cada uma das fases fazendo uma conexão, né? Em seguida eu passo a usar isso aqui novamente, né? Que agora não me interessa mais fazer a escadinha. Então eu desenho aqui, faço essa ligação entre o disjuntor e a contatora, entre a contatora e o relé térmico, e entre o relé térmico e o meu motor. Precisamos de um fio de proteção, né? Aterramento. Então vamos colocar aqui, ó, na parte de alimentação, né? Proteções de alimentação, tem aqui PE, que é a proteção. Eu posso colocar ela bem aqui do lado. Num condutor de proteção, eu faço a ligação aqui da proteção do motor. Então, vamos só fazer, renomear aqui os dispositivos. Então, tem o F1, que é o conjunto de fusíveis 1. Tenho o Q1, que é o disjuntor trifásico. Tenho também o K1, que é a contactora que eu vou usar para ligar o motor. Tenho o F, para chamar de FT1, tá? Que é o relé térmico 1. E o meu motor deixar com M mesmo. Em seguida, pessoal, vamos para o circuito de comando. Mais uma vez eu vou colocar aqui uma descrição em texto, onde eu vou colocar circuito de comando. Vou colocar ele aqui em cima, que eu vou desenhar o meu circuito de comando bem aqui em cima. Para proteção, vamos colocar uns fusíveis aqui. No caso aqui, vamos utilizar um sistema bifásico, tá? Para o meu circuito de comando. Então, vou colocar aqui 2 fusíveis. Vamos colocar um disjuntor também, tá bom? O disjuntor está aqui. E é um disjuntor bifásico, claro. São 2 fases, eu tenho que proteger as 2 fases. Então, disjuntor bifásico. Beleza. Vou colocar aqui o condutor para reorganizar o nosso circuito. Para ele não ficar bagunçado, eu vou trazer para cá para cima uma das fases. E a outra fase vai lá para baixo para eu fechar o circuito. Lembrando que eu posso usar qualquer uma dessas de 3 fases. Então, eu posso pegar essa daqui como sendo a primeira fase e essa aqui como sendo a segunda, não tem problema. Lembrando de fazer as conexões, né, também. Caso não, na simulação o seu tenha problema de conexão, você pode usar essa ferramenta aqui para gerar uma conexão entre os fios. A gente não fez isso no circuito de força. Bem, fizemos a proteção aqui com fusível e disjuntor, que eu vou chamar de Q2 o disjuntor, tá? E o fusível vou chamar de F2, porque já temos o F1, né? Vamos agora para o F2. Tem uma outra proteção, que é a proteção do relé térmico. Vocês lembram? Nós vamos usar essa chave normalmente fechada do relé térmico. Aqui ela. Em seguida, vamos começar com o circuito em si, né? Que é um botão normalmente fechado para fazer o desligamento. Não podemos esquecer que esse relé térmico é o FT1, né? Se eu não colocar a descrição de qual contato auxiliar, de qual relé térmico ele não vai acionar, né? Então nós temos FT1 aqui, né? Vou colocar a botoeira normalmente fechada, eu chamei ela de S1, que vai ser responsável pelo desligamento. Vamos colocar uma botoeira normalmente aberta S2, que vai ser responsável por ligar o motor. Vamos colocar a contactora, a bobina da contactora.
Essa é a contactora K1, né? Nós chamamos ela de K1, ou seja, essa bobina corresponde a essa contactora, os contatos de força dessa contactora. Vamos colocar o selo, que é normalmente aberto, em paralelo com a botoeira de ligar. E esse selo, é claro, referente à bobina K1. Vamos fazer as ligações aqui dos condutores, para a gente não se perder. Então nós temos o circuito vindo daqui. Do relé térmico eu alimento o meu botoeira de desligar, desligar para ligar. Eu vou para a minha bobina da contactora, fecho o circuito aqui. Em paralelo eu tenho o selo de K1. Podemos colocar uma sinalização para indicar que o motor está ligado. Muito bem, então posso colocar aqui, eu vou chamar de H1. Vou colocar uma cor verde, deixar a cor verde aí, para indicar que o motor está ligado. Então quando a luz verde acender, ela só vai acender quando a contactora for acionada, ou seja, quando o meu motor estiver ligado. Eu posso colocar também, gente, uma outra sinalização, tá? Essa outra sinalização seria a sinalização de problema de sobrecarga. Ou seja, quando o relé térmico ativar, eu quero que acenda uma luz indicando que houve sobrecarga. Então, eu posso fazer isso utilizando um contato normalmente aberto, né? Normalmente aberto do relé térmico. Então, que especificar que esse relé térmico é o FT1, é o mesmo. Então, veja só, esse relé térmico ele tem dois contatos auxiliares. Tem um normalmente fechado, tá aqui ele, que vai servir para desligar todo o circuito e proteger, né? Quando ele desligar todo o circuito, ele desliga o motor também. Também vamos ter um normalmente aberto, tá aqui ele, e ele vai ser responsável por acionar um outro LED. Esse LED aqui, ele vai ser da cor, vou chamar ele de H2, ele vai ser da cor vermelha. E quando ele acender, significa que houve uma sobrecarga, porque ele só vai acender, pessoal, quando esse contato do relé térmico ele fechar. E esse contato do relé térmico ele só vai fechar quando o sensor identificar a sobrecarga. Então vamos para a simulação, né? Lá no menu de cima tem um botão verde para iniciar a simulação. Clico nele, a simulação foi iniciada. Eu vou aqui começar batendo os meus disjuntores, né? Vejam que eles agora estão fechados, possibilitando eu utilizar o meu circuito. Bem, se eu apertar o S2, o motor vai ligar, né? Então apertei o S2 e veja só o que acontece. A minha bobina da contactora K1 foi ativada, assim como o LED verde, né? Indicando que o motor está em funcionamento. E também os contatos de força da contactora também fecharam, alimentando diretamente aqui o meu motor. E veja que ele está funcionando, né? No cá de cima ele indica aqui o sentido de rotação do motor. No caso aqui, pessoal, nós estamos vendo que ele está com a rotação anti-horária, né? Normalmente o que se deseja é a rotação horária. Porém, o que aconteceu aqui foi que nós ligamos o motor na sequência negativa de fase, né? Nós começamos L3, L2, L1. Você vê que ele faz a rotação invertida. Porém, se nós ligarmos L1, L2 e L3, nós teremos a rotação no sentido direto. Então vamos lá. Eu quero fazer a ligação L1, L2 e L3. Simular novamente, batendo os disjuntores, a gente vai ver que o motor está no sentido horário. Agora que nós estamos na sequência positiva de fase, né? RST, L1, L2, L3, ABC. Muito bem. Então, para desligar o motor, nós vamos apertar aqui o botão S1. Veja que eu corto a alimentação do circuito. Ao cortar a alimentação do circuito da contactora K1, logicamente os contatos de força dela vão abrir novamente. Beleza. S2 liga novamente. Vamos fazer o teste da sobrecarga. Se eu clicar duas vezes em cima aqui, ó, do relé térmico, o que é que acontece? A gente simula uma sobrecarga. Então veja o que acontece. Ativei o sensor do relé térmico, ou seja, houve uma sobrecarga. O que é que aconteceu aqui, ó? Esse contato auxiliar do relé térmico, ele abriu desligando todo o circuito. Não à toa que o
o motor desligou, porque o contato de força se abriu. Também houve o quê? O fechamento desse contato aqui, ó, que era normalmente aberto, do relé térmico. Ao fechar esse contato, ele alimentou o LED vermelho, ou seja, sempre que o LED vermelho acender, vamos saber que houve uma sobrecarga no motor. Para desativar aqui, ó, a sobrecarga, eu clico de novo no relé térmico. Essa videoaula termina aqui, até a próxima.